Bom dia, amores e amoras do meu Brasil. Vamos aprender? Hoje, na aula do dia 31 de agosto, de português, nós vamos fazer as páginas do livro da 38 até a 49. Vem comigo? Então, vamos lá. Na página 38, a gente vai ler o texto Oriundi, que conta a história de como é a tradição das famílias e tal. Então, vocês vão ler a respeito dessa família em específico, tá? Vão ler todo esse texto para a gente fazer uma análise desse texto, ou seja, uma interpretação, ok? Aqui na página 39, nós vamos ver aqui na questão 1. Sabemos que o texto Oriundi é um poema. Sobre ele, responda as questões, ou seja, nós vamos lê-lo e vamos responder as questões, tá bom? Questão A. O problema tem quantos versos? Professora, o que são versos? Vamos lá. Versos é cada linha, o verso é cada linha do poema. Cada linhazinha dessa é um verso, ok? Então, vamos lá. O poema tem quantas estrofes? Professora, o que são estrofes? Estrofes são esse conjunto de versos. Tá vendo? Aqui eu tenho um conjunto de versos, aqui eu tenho mais um conjunto de versos, aqui eu tenho mais um conjunto de versos, aqui tenho mais um, aqui tenho mais um. Isso são as estrofes, tá? São esses conjuntos de versos, ok? Cada estrofe tem quantos versos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Não é? Se o verso é cada linhazinha e cada estrofe é um conjunto de versos, vocês vão contar quantas linhazinhas, quantos versos tem em cada estrofe, ok? Vamos lá, questão 2. Preencha a segunda coluna com as palavras que formam rima no poema. Então, vocês vão olhar aqui, italiano, aqui no texto. Quem está rimando com italiano na primeira estrofe? Vocês vão procurar e vão escrever aqui do lado, ok? Assim como navio, morar, encontrou, imigrante, criançada, taxista, sei, tá bom? Questão 3. Onde foi morar Giovanni quando chegou ao Brasil? Isso é uma análise textual. Vocês vão procurar aqui no texto onde ele foi morar, tá? De acordo com a leitura do poema, onde Giovanni encontrou Maria, outra imigrante? Outra questão também de análise textual. Questão 5. Ligue cada filho de Giovanni à sua profissão. Vocês vão procurar no texto a profissão de Marcelo, de Giuseppe, de Maria e de Ângelo e vão ligar, ok? Vamos lá. Releia o texto do vocabulário do poema. Que é isso, professora? Olha aqui, ó. Oriundi, ok? Depois responda o que se pede. Oriundi, palavra italiana que em português significa originário, oriundo. Também são assim chamados descendentes de italianos nascidos fora da Itália. De acordo com o sentido dessa palavra no texto, quem são os oriundes? De acordo com esse sentido aqui, quem são os oriundes? Vocês vão procurar lá no texto quem são essas pessoas, tá? São as pessoas que são descendentes de italianos que não nasceram na Itália, nasceram em outros países. Porém, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó são italianos, ok? Vamos lá. Estudo do gênero textual. Estudo comparativo de gêneros. Vamos ver o que é isso? Durante o estudo sobre os gêneros textuais, você deve ter percebido que os textos têm diferenças quanto à forma que se apresentam, né? Alguns podem ser escritos em versos, outros em frases, que formam parágrafos. Alguns têm rimas, outros não. Há relatos informativos e, portanto, objetivos. Mas há também aqueles que são feitos para alimentar nossa imaginação. Vamos comparar alguns gêneros textuais, marcando alternativas corretas de acordo com os textos lidos. Texto que se apresenta em versos. Quem pode ser? Parlando, América, isso dos textos que a gente já leu aqui para trás, tá, gente? Isso dos textos das páginas anteriores, tá? Então, vocês vão procurar quais são desses textos aqui. Vocês vão olhar se eles são em versos e vão marcar um X, tá bom? Agora, qual desses textos aqui se apresentam em parágrafo? Vocês vão voltar lá nos textos para poder ver como é que é a apresentação dele, tá ok? E os que tem rima, vocês também vão lá e vão procurar, tá bom? Quais desses aqui tem rimas.
Só voltar nos textos. Assim vai ser os textos que tem estrofe, textos que são letras de canções. O texto que é um poema. O texto escrito em parágrafos relata uma experiência pessoal. O narrador é em primeira pessoa, pois narra e participa do que é narrado. Qual texto é esse? Qual desses aqui é esse texto? Vamos lá. Aqui é uma literatura, né? Que vocês vão ver aqui, que são algumas indicações de livros, de poemas, de que vocês vão dar uma lidinha para ver se gostam, tá? Gente, é importante alimentar a nossa mente. Nossa mente é alimentada através de conhecimento. A leitura é uma excelente porta para o conhecimento, tá? Então, vamos lá. Essa página aqui, a gente vai fazer só algumas questões. Por quê? A gente não vai ter como discutir quem gosta de poema ou não, porque a gente não tá juntinho, né? Na hora de fazer atividade. Mas essas aqui vocês podem responder. Você gosta de ler poemas? Que poema você leu que mais lhe agradou? Gente, pode ser qualquer poema, versinho de quando era pequenininho, tá? Se você lembra de algum poeta Você lembra, sim, de algum poeta que tenha te agradado? Se você fosse fazer um poema, você escreveria sobre o quê? E se você tivesse que escolher alguma das imagens abaixo, qual delas você escolheria? Então, você vai observar e vai dizer qual delas você escolheria. Dá para responder aqui no cantinho do lado, tá, gente? Faz uma linhazinha de lápis que dá para responder aqui mesmo. Que título que você daria para o seu poema? Você vai escrever aqui. Vai pensar na imagem que você escolheu e escolher um título, ok? Então, vamos lá. Planejando. Anote nas linhas abaixo o que você vai escrever, recontando a história do poema com suas próprias palavras. Qual poema é esse? Do poema Oriundi, tá? Giovanni Giannazzi chega ao Brasil como imigrante no início dos anos 1900. Ele vai morar no bairro do Brás, em São Paulo, indo trabalhar na indústria. Em São Paulo, encontra outra imigrante, Maria, com quem se casa. Maria e Giovanni formam uma grande família de 7 filhos. O destino de cada um é apresentado. Então, vocês vão anotar, recontando a história, que é contada em poema do Oriundi, tá? Mas com as palavrinhas de vocês, ok? Agora que você planejou o texto, escreva-o em rascunho. Apresente os que escreveu por um colega. Essa aqui vocês não vão fazer, porque não dá para apresentar. E nem trocar sugestões, ok? Então, vocês vão fazer um rascunho. E antes de passar o texto a limpo, observe. Você seguiu a ideia central de cada parágrafo? Você escreveu um texto de acordo com a ordem dos acontecimentos? Você se atentou para isso? Para não ir lá para o final da história e depois voltar para o começo? Vamos reler o texto que vocês escreveram, observar se é preciso fazer alguma correção e passar ele a limpo aqui, tá? A gente não vai apresentar para a turma, mas a tia vai ler na hora de fazer a correção do livro, ok? E se a gente já tiver voltado para a escola, a gente vai apresentar sim. Tá bom, amores? Aqui, na página 46, nós temos outro texto, Lupo Dell'Oro. Vocês vão ler, tá? Esse texto, ok? E aqui nós temos uma atividade complementar, que é contando a origem perdida do macarrão. É um texto que vocês também irão ler, tá? Para fazermos uma análise desse texto, ok? O texto que você acabou de ler, ele é o quê? Um relato que narra uma macarronada de domingo na casa da vovó? Ou um texto informativo que apresenta informações sobre a origem do macarrão? Vocês vão marcar um X, A ou B, tá ok? De acordo com o contexto, procure no dicionário o significado da palavra destacada. Família reunida, uma bagunça danada. E para acompanhar, o falatório, uma deliciosa macarronada. Vocês vão procurar o significado da palavra falatório no dicionário. E coloquem aqui embaixo, ok? Questão 3. De acordo com o texto, como os cientistas chegam à conclusão de que os chineses foram inventores do macarrão? Gente, se não der para fazer aqui, tudo aqui, escrever
as respostas aqui, coloquem numa folhinha de fichário e prendam nessa folha aqui, tá? Que país foi responsável por fazer um macarrão ganhar o mundo? Vocês vão escrever. De acordo com o contexto, explique o sentido da palavra destacada. Tudo indica, porém, que a disputa por quem é o pai da massa chegou ao fim, e graças à pressa de algum chinês. Releia o trecho do texto e depois complete a alternativa. Família reunida, uma bagunça danada, e para acompanhar o falatório, uma deliciosa macarronada. As palavras destacadas no texto são classificadas como, pois atribuem, pontinho, pontinho, aos substantivos que se referem.